Olá, você acompanha a partir de agora mais uma edição do podcast Questão de Opinião, podcast de política aqui do Opinião CE. Meu nome é Felipe Barreto, eu sou repórter de política e apresentador deste programa. Hoje nós estamos recebendo aqui dois convidados, uma edição super especial, falar sobre liderança. A gente recebe aqui o vereador de Fortaleza, Bruno Mesquita, líder do prefeito Evandro Leitão na Câmara de Fortaleza, o deputado estadual Agenor Neto, vice-líder do governo humano na Assembleia. Então vai ser uma conversa aí super produtiva, espero que seja, sobre esse papel de liderança desses parlamentares. Mas antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu queria apresentar aqui também Roberto Moreira, jornalista, um dos mais renomados jornalistas de política aqui do Ceará. Roberto? Então... Nem tanto. Não, é sim. Ele é humilde, mas ele é. Então, Roberto, seja muito bem-vindo. Espero que aí seja também a sua participação muito produtiva, como sempre é. Antes de eu fazer uma pergunta, eu queria agradecer muito a presença do deputado Agenor, pessoa correta. Eu considero o Agenor um dos maiores prefeitos da história do Iguatu. Eu tive a felicidade de acompanhar de perto, porque eu tenho amizades em Iguatu, como o Zeni, por exemplo. E o Agenor deixou aquela cidade totalmente arrumada, perfeita. Hoje eu passo em Iguatu, assim, me dá uma tristeza enorme, viu? Eu não sei se é resultado da briga política lá de vocês, se é do conchavo político que está no poder lá já há 12 anos, que montou-se lá uma quadrilha. Eu estou sendo processado por isso, porque eu estou falando que o Iguatu está em frangalhos. Mas eu vou lutar pelo povo de Iguatu. Como jornalista, eu tenho essa obrigação. Tomara que as coisas se ajustem um dia em Iguatu. Iguatu, que hoje, que tinha a 8ª economia do Ceará, hoje é a 15ª. E indo para trás. Como Juazeiro do Norte, que era uma grande economia do Ceará, também está afundando. Por causa dessa, eu digo, envolvimento de bandido, de gente que não é da política, entrou na política só para prejudicar. Eu também tenho a honra de receber o Bruno, que eu não tenho muita amizade, conhecimento, mas eu o conheço porque o Roberto Mesquita falava dele, algumas lideranças que eu conheço falam dele, e eu tenho pouca passagens diárias pela Câmara de Vereadores. Eu vou mais na Assembleia, vou mais a Brasília e muito menos na Câmara Municipal, que eu pretendo ir quando ele for presidente. Então é uma honra para nós recebê-los aqui, lideranças importantes. O Bruno deu valor, ou valorizou o cargo de líder e o prefeito de uma Câmara Municipal. Antes era uma coisa meio que avacalhada, com Mesquita e outros lá, e era tudo da brincadeira. Hoje não, você tem um debate sério na Câmara, puxado por ele. Nós tivemos agora esse episódio, por exemplo, do plano diretor da cidade, que é um documento importante. As pessoas pouco levam a sério ou entram nesse debate porque não sabem da importância. Se nós tivéssemos nos envolvido em certos projetos da cidade, muita coisa ruim não teria acontecido. A invasão do Parque do Cocó, prédio de 50 andares na beira da praia, que é um absurdo, viu, Agenor? Você construir um prédio de 50 andares, tapando tudo, você fazer um aterro na beira-mar, você tira o barulho da onda, um aterro gigantesco, desnecessário, enfim. Mas as pessoas precisam saber que uma cidade é feita por leis. Eu queria abrir a minha primeira pergunta, me dirigindo ao Bruno, vereador Bruno, sobre o plano diretor, porque a oposição diz que vocês vão destruir a cidade. O prefeito diz que, pelo contrário, a cidade vai melhorar. Onde é que está o ponto de convergência aí, ou tem muita fake news? Olá, Felipe, prazer em estar participando. Olá, Roberto. Você também, para mim, sempre foi uma referência no jornalismo. Eu que sou jornalista de formação. Eu sei disso. Tenho em você uma grande referência, não pelo ser jornalista, mas pelo caráter como pessoa. E saudando aqui meu amigo, um deputado estadual que eu vou mostrar para Fortaleza, tentar
fazermos junto, pelo menos 15% que ele já fez pelo Iguatu, já é muita coisa aqui em Fortaleza. Deputado Agenor Neto, meu amigo pessoal, amigo do Roberto Mesquita, que é a pessoa que me colocou na política de verdade. E eu fico muito feliz em estar participando do seu programa e do Felipe aqui, na opinião, e estar ao lado do Agenor, deputado o qual eu escolhi, votei no prefeito Evandro Leitão para deputado estadual, e hoje meu deputado estadual é escutado pelo meu grupo e aceito pelo meu grupo será o deputado Agenor Neto, o qual vou empenhar aqui em Fortaleza que ele consiga uma representatividade e possa, com a inteligência dele, o caráter que ele tem, a experiência que ele tem, me ajudar, como o prefeito Evandro Leitão, quando foi deputado, me ajudou, e o deputado federal Júnior Mano também me ajudou no meu mandato. Mas falando de plano diretor, eu sempre falei desde o começo, quando fui escolhido para ser o relator do plano diretor, que eu buscava a palavra equilíbrio. Eu sabia que no final da história eu ia desagradar gregos e desagradar troianos, mas eu acho que o balanço é super positivo. Nós, Roberto e Felipe e Agenor, nós entregamos 37% mais de áreas verdes para a cidade. Isso significa mais de 4 mil campos de futebol a mais para a cidade. Nós crescemos a zona de proteção ambiental, a ZPA, que era o que mais fala nos movimentos sociais, a gente cresceu cerca de 15% da ZPA. A ZEIS, que é a parte de você preservar a parte periférica da cidade, nós avançamos de 45, se não me engano, para 87. Então foi um avanço muito grande. No plano diretor, vereador, o deputado Agenor Neto, eu que sou pai de uma criança autista, de uma criança Down, nós inserimos que 5% das vagas de habitação popular serão destinadas às famílias atípicas. Nós preservamos ali na região que eu trabalho mais, que é a região ali do PC, que está incluso lá o Pan-Americano, Parque Universitário, Bela Vista, Democrocha, Rodolfo Teófilo, Parque, ali, aquela região toda, Couto Fernandes, nós inserimos lá a lagoa da UFC, hoje é uma ZPA, se tornou um patrimônio da cidade. Então, foram diversos pontos que nós colocamos e diversos pontos que nós asseguramos. A gente, como eu digo, no final da história eu sei que desagradei a parte econômica da cidade e desagradei os movimentos sociais, mas tenho certeza que eu não desagradei o povo de Fortaleza. Tenho certeza que o povo de Fortaleza recebeu uma cidade mais verde, com a progressividade também de crescer economicamente. Isso eu acho que foi o balanço maior do plano diretor. O vereador, para aproveitar o plano diretor, né, o prefeito Evandro, inclusive, disse recentemente, na reinauguração da Praça do Ferreira, que na política não tem como ter o ganha-ganha e o perde-perde. Né? Você dá de um lado, dá do outro também. Inclusive nessa questão aí econômica e dos movimentos sociais, muito tem se dito, né, por parte dos movimentos sociais, da participação do Sinduscom nesse plano diretor, né, o Sindicato das Empresas Construtoras. Eu queria saber assim, como conciliar realmente toda essa questão? Pegar ali a demanda do Sinduscom, colocar no plano, pegar a demanda também dos movimentos sociais, como fazer toda essa conciliação que acredito que seja muito complicada, né? Felipe, eu resumo que nós da Câmara, e eu posso falar, eu como relator também, todos os meus colegas participaram desse processo, nós saímos de lá de mãos limpas, porque eu, desde o começo, que fui relator do plano diretor, eu sempre coloquei à disposição para todos os segmentos da cidade. Quem quis conversar com o relator pela primeira vez na história, Roberto, e Agenor, eu disse para a cidade que eu estava lá para escutar todos, não estava lá para defender nenhum lado. E recebi os movimentos populares, recebi a Petrobras, recebi outros órgãos, participei apenas de uma reunião com o Sinduscom, onde eu participei apenas para escutar, e eu relacionei também com tudo que meus colegas vereadores apresentaram. Eu, como relator da matéria, que tem 34 assinaturas, uma emenda, que compõe lá, o deputado Agenor sabe, você tem no projeto o líder da situação, que não podia assinar, que era eu, mas todos os vereadores que praticamente que fazem parte da base, e ter o líder da oposição assinando a mesma matéria, é uma matéria que tem um ganho para a cidade. E nós... Consensual. É uma forma de diálogo, praticamente, né? Consensual e de diálogo. Foi participativo, foi democrático e de diálogo. Quem disser que não conversou com o relator porque ele não quis atender, estará mentindo. Eu não prestigiei ninguém. O meu prestígio desde o começo, quando eu fui escolhido pelo presidente Léo Couto e pelo presidente Benigno Júnior
da Comissão Especial do Plano Diretor foi fazer o melhor para a cidade sem ver a quem. Eu acho que no final da história a gente conseguiu fazer o que era melhor para Fortaleza. Eu vou sublinhar aqui um assunto que eu acho importante para todos, que é o diálogo. Eu vejo o deputado Agenor tentando conciliar na Assembleia, sempre ao lado do deputado Guilherme, para ver se de forma consensual aprovam-se projetos que beneficiam o Ceará. E tem pessoas que são contrárias só por ser contra. Como é essa convivência, deputado Agenor, desse lado aí da política que não aceita o Estado melhorar só por ser contra? Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade a você, Roberto, ao Felipe, estar ao lado aqui do Bruno Mesquita, que eu o conheço há muito tempo, né? Tenho como amigo e sempre quis ter um líder em Fortaleza para a gente fazer a boa política, né? E nunca tive essa oportunidade. E agora o Bruno, como vereador, e mais do que vereador, uma responsabilidade muito grande de ser líder de um governo, me dá um prazer muito grande. Vimos conversando sobre isso, né? Ele me conhece muito bem, das minhas posições, da minha forma de trabalhar, de assumir compromisso e cumprir, ser determinado. E que o Roberto também tinha esse perfil, na época era deputado, e como pessoa. E nós nos unimos com esse objetivo, né, de poder, com o meu trabalho como deputado, a minha experiência como gestor, o Bruno é uma pessoa muito preparada, equilibrada, madura e tem um perfil que eu admiro. E é por isso que deu certo. E ele colocou o exemplo maior do diálogo que ele exerce é uma peça dessa, tendo um líder, né, tendo a bancada de situação e a oposição no mesmo projeto, demonstra que ele exerceu o diálogo exaustivamente e chegou buscando um consenso, e pelo que ele já disse, e que é a verdade, que está no plano diretor, vai nos garantir, a nós fortalezenses, uma condição que nós possamos ter uma Fortaleza mais verde, mais bela, né? Que a gente possa ver. Sabemos que houve problemas, teve que ceder a questão imobiliária, a questão social, mas o mais importante é a gente ter o oxigênio, e através do verde é que a gente tem para que a gente possa garantir isso para as futuras gerações. E com relação à sua pergunta, né, que infelizmente nós temos oposição construtiva e temos oposição destrutiva. Aquela oposição que você pode conversar, dialogar, mostrar os resultados, né, as consequências positivas daquela mensagem, daquele projeto, mas não tem jeito. Vota e vota contra. Mas eu entendo que a Assembleia, que a gente exerce permanentemente esse diálogo, que a Assembleia hoje tem uma oposição que ocupa o espaço de oposição, que tem que realmente colocar os problemas, às vezes até exagerar nos problemas, mas é uma posição do diálogo, uma posição que a gente, não na totalidade, mas que a gente consegue, né, ver muitos projetos, eles não atrasarem, né, a votação, para que a gente não possa ver esses benefícios chegarem na rapidez que o governador Elmano deseja. E eu estou muito tranquilo, Roberto, Felipe, de estar lá sendo um dos líderes do governador Elmano e da vice Jade, porque tem um papel, sempre falo o nome da Jade, porque tem um papel fundamental nesse governo, porque faz uma gestão de 4 mãos, uma vice que colabora, que ajuda, né, e contribui de forma direta para os resultados que hoje o governo do Estado tem. E eu sou muito ligado e focado no meu mandato nas pessoas que menos têm, né? E o governo Elmano, o governador Elmano viu isso na campanha e trouxe para o seu mandato, é por isso que é muito bom, fica à vontade de estar sendo vice-líder desse governo, trouxe para o seu mandato cumprir os compromissos de campanha. E aí tem vários compromissos, não vou me estender, não sei se é momento de falar, mas tem vários momentos. Ficar à vontade. Pode, né? Tem vários
situações como cirurgias eletivas, né? Uma fila enorme, e hoje a gente vê essa cirurgia sendo realizada, diminuem muito essa fila, né? A gente vê o compromisso do governador Eumano de levar para mais próximos dos cearenses do interior o serviço de oncologia, né? O tratamento cardiovascular, isso, os hospitais regionais. Sábado agora, o governador estará dando a ordem de serviço, amanhã, né? Dando a ordem de serviço do hospital do Maciço Baturité. E quando for na próxima sexta, ele estará em Iguatu, dando a ordem de serviço do hospital regional Vale do Salgado, Centro-Sul, que muita honra, que muita emoção leva o nome do meu pai, né? E daquela região de 500, mais de 500 mil de habitantes, nós não tínhamos tratamento do coração. Qualquer problema tinha que ir para Juazeiro, tinha que vir para Fortaleza. Hoje a região, através do governo Eumano de Freitas, está sendo realizadas cirurgias cardiovasculares, que nunca teve. UTI para as crianças se deslocava para Fortaleza. Quantas crianças morreram dentro de uma ambulância por não ter uma UTI lá na região? Dia 12 de outubro, no Dia das Crianças, o governo do estado entrega a UTI, e eu tenho a satisfação de dizer que contribui de forma direta. 4.900.000 da nossa emenda do deputado, a gente destinou para a construção da estrutura física, para o custeio, até ser habilitado pelo governo federal. Então, isso acontece, estou me referindo à região Centro-Sul e Vale do Salgado, mas no Cariri também, se a gente for no Maciço, no Baixo Jaguaribe, o Hospital de Limoeiro, né, que ele concluiu e está em funcionamento, o Hospital Universitário aqui de Fortaleza. Então, são tantos investimentos. Estou especificando apenas saúde, se eu for me estender aqui, tantos investimentos na área da saúde, que o investimento da estrutura física é um valor muito elevado, mas o custeio é quase o dobro. Então, você tem que ter um planejamento, né, de gestão para poder não apenas construir prédios, né, mas que esses prédios sirvam realmente para salvar vidas. E esse governo é um governo humano, é um governo determinado. Ontem mesmo nós votamos na Assembleia um projeto onde o governo do estado está destinando 30 milhões para micro e pequeno empresários, ou pessoas que queiram botar o seu pequeno negócio com juros zero. Então, é um governo que está focado, com certeza, em incluir, né, as pessoas, ou oferecer a oportunidade a essas pessoas de poderem terem uma condição de botar seu negócio. Aí, se a gente for lá para a educação, nós vamos ver que é um governo que nós temos que vai colocar 100% as escolas em tempo integral, né? As escolas profissionalizantes em todas as regiões, não. Em quase todos os municípios nós estamos implantando escola profissionalizante para dar condição daquele jovem já no ensino médio já se qualificar para uma profissão, né? E fazendo uma inter-relação com a Secretaria do Empreendedorismo para que a gente possa sair da escola profissionalizante e já ter um espaço de trabalho. Então, se nós analisarmos, é um governo que cuida desde o nascedor de uma criança, porque a UTI neonatal, a formação através das creches para a infância, né, e através do nosso presidente da República, Lula, através do nosso líder maior, Camilo Santana, ministro da Educação, o maior ministro da história do Brasil, onde nós tínhamos mais de 5.000 obras paradas, né, e de creches, né. E aí nós estamos vendo agora, o ministro esteve agora recentemente em Tianguá, junto com o nosso governador Eumano de Freitas, com o presidente da Assembleia, o Romeu Aldigueli, entregando mais uma creche de tantas que estão sendo realizadas. Então é um governo que a gente está com... Hoje entregou uma lá no Rio Grande do Norte. Hoje no Rio Grande do Norte, no Brasil inteiro, né? Então é um governo que a gente vê e a gente exerce essa vice-liderança e trabalhando lá como vice-líder, articulando, dialogando muito com a oposição. Eu não tenho dúvida que muitos mais resultados nós teremos a partir do próximo ano e até o final do mandato do governador Eumano. Deputado, com certeza a gente vai falar muito aqui ainda sobre as ações do governo do estado, também sobre a prefeitura do Evandro Leitão, mas eu queria aproveitar a sua resposta sobre essa importância do diálogo com a oposição, né? Porque assim, o parlamento é o local onde o legislador parla, né? Como diz o nome,
ele fala, seja da base do governo, seja da oposição, e às vezes a oposição vai com um diálogo mais, assim, com críticas bem contundentes aos governos, seja ao governo do estado, seja à prefeitura de Fortaleza. E isso a população muitas vezes não entende, né? Porque a população às vezes não está muito ligada na política, realmente liga ali talvez a cada 2 anos quando tem eleição, e não entende às vezes quando se fala que o líder do governo tem que estar em diálogo constante com o líder da oposição. Então eu queria que vocês falassem assim, que explicasse para a população, na verdade, o quão importante é realmente ter esse diálogo lá na Câmara, falando do vereador Bruno, para incluí-lo também na resposta, e também na Assembleia com a oposição, para que os projetos possam avançar. Aí fala para não ter pedido de vista, para dar voto para o projeto também. Então, assim, qual a importância realmente desse diálogo? A importância é total. O diálogo é que leva para que a gente possa chegar, ter celeridade nos projetos. Tem pedido de vista? Tem, como você mesmo colocou, Felipe, mas tem pedido de vista, às vezes, porque aquele deputado, mesmo de oposição, ele precisa ter mais conhecimento. Mas tem outros pedidos de vista que é para atrapalhar, para atrasar, né? Então, faz parte e da gente, como está na liderança ali, para dialogar, pedir, tentar sensibilizar um parlamentar de oposição, para que a gente possa ter o trâmite desses projetos. Eu sou presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia, uma comissão importantíssima, e a gente está sempre também usando, como presidente dessa comissão, o diálogo, para mostrar muitas vezes com números reais, porque é um governo que não tem o que esconder, e a gente desmonta muito a retórica da oposição com números, né, com a realidade. E a gente tem conduzido bem, e a população tem, que é a sua pergunta, tem que entender isso, porque faz parte, né? A gente busca tá resolvendo, como líder, que esse trâmite aconteça com celeridade, porque a população exige e precisa disso, tem que estar sempre dialogando com a oposição. Vereador? O papel da oposição, eu fui oposição nos 2 últimos anos do governo Sarto, e o papel da oposição é muito importante para que o governo possa governar. Hoje a política teve um diferencial, que são as redes sociais, que muitas das vezes as pessoas querem, né, fazer o papel de postergar, mas para dar uma resposta maior às redes sociais. Mas eu tenho muito, vamos dizer assim, muito entrosamento com a oposição da Câmara, porque eu já fiz oposição ao lado deles, então eu sei, eu me dou muito bem com o Julierme, com o Jorge, com o inspetor. Então eu converso, eu coloco, por exemplo, ontem veio um projeto do governo que era dando domingo ser liberado os ônibus para a prova do IFCE. Se algum da oposição quisesse pedir vista, iam prejudicar milhares de pessoas que iam fazer a prova. E nós conversamos, falamos, em nenhum momento eles se colocaram contra e deixaram passar, como o deputado Agenor falou. Alguns momentos pedem vista de algumas situações para tentar postergar, mas nada mais que o direito, eles estão no direito deles. Eu, quando era oposição, também fazia isso. São mecanismos e instrumentos do parlamento, que eles fazem da forma que tem que fazer, mas muitas vezes eu precisei passar algumas matérias que tinham prazo para a gente realizar convênio, para realizar alguns semblantes que tinham dias para ver, e várias das vezes se recorria aos colegas, com receio, mostrar a importância, e eles também cederem. Então, estão fazendo o papel dele. Claro que alguns, com o advento maior das redes sociais, da internet, fazem muitas coisas para poder mostrar ao seu público, às vezes até de forma exagerada. Como no começo aqui, a gente conversando nos bastidores, eu falei um parlamentar que foi num órgão, que até hoje a história que me contaram, um familiar, que a pessoa está em depressão pela forma que foi abordada. Então, às vezes, a regulamentação de pontos que podem machucar ou magoar o ser humano são deixados de lado pela coisa pessoal, mas isso não é da política, isso é da vida. Muitas pessoas pensam individualmente. A gente que está no parlamento, a gente pensa sempre no conjunto. É como eu falo lá na minha Bela Vista, no meu Pan-Americano, nós moramos no mesmo condomínio, que temos que discutir as mesmas regras. Uns vão ser contra, outros vão ser a favor, mas o que vale maior é o condomínio, que no caso aqui é a cidade de Fortaleza. Então, eu não tenho problema nenhum com a oposição, dialogo com a Priscila
a melhor forma possível com todos. E Aliás, hoje, a Priscila é sua colega jornalista e minha, e nossa aqui, né? e gosto muito da Priscila, acho uma moça muito talentosa e torço muito para que ela na política consiga. Ela tem aqueles exageros do bolsonarismo, né? E da esquerda também tem o Lula, a extrema esquerda tem. O extremismo sempre, sempre tem o exagero como sinônimo. Né? Eu queria colocar para vocês um assunto que sempre que eu escrevo ou falo em público ou escrevendo, eu abordo que é a percepção que a sociedade tem que ter do trabalho do legislativo. O governador é autor de uma frase que é complementada pelo deputado Aldigueri, que é o presidente da LES, diz assim, tudo passa pelo legislativo. Então, a contribuição parlamentar, seja do vereador, do deputado, do senador, contribui para a evolução da sociedade. E eu falo isso insistentemente porque se a gente mora no Nordeste, se a gente mora aqui no Ceará, é porque o poder público construiu isso para a sociedade, através do seu tributo, claro. Mas se fossem todas as pessoas desonestas, nós não teríamos nem condição de morar aqui. Aí a gente vê a questão da água, o Denox, o Devasp, a Sudene, indústria, comércio, financiamento, Banco do Nordeste. Eu queria ver se eu consigo tirar de vocês um pensamento sobre isso. A evolução de Fortaleza, o maior PIB do Nordeste, a cidade que tem o maior ticket hoje de consumo no turismo, uma cidade que tem uma estrutura quase que semelhante a grandes capitais do Brasil, do Sul, Sudeste. Aí eu vou para o interior, nós temos a transformação das cidades no interior, mesmo com alguns prefeitos ladrões, bandidos, mas a sociedade, através do legislativo, tem tido alguns avanços importantes. Você passa na entrada de qualquer cidade do interior do Ceará, uma coisa boa, o governo do Estado, a parceria com a prefeitura, aprovados pela Câmara Municipal. E o Ceará é outro hoje, na minha percepção, como uma pessoa que viaja toda semana para o interior, que cumpre pautas, que visita lugares. Eu queria ver a percepção de vocês da importância do legislativo e de tentar convencer a sociedade da importância do legislativo, porque muitas pessoas elas não entendem isso. Elas acham que o poder legislativo é uma coisa que não funciona, que é só para gastar dinheiro, que não tem importância. Aí eu queria ver a percepção de vocês sobre esse conceito que a sociedade precisa ter da importância do poder legislativo, porque é onde são aprovadas as leis que regem a sociedade. Por favor. Aí. É muito importante, Roberto, a sua pergunta, porque eu tenho me esforçado muito para que as pessoas possam ter essa percepção, né? A gente sente uma camada significativa da população que elas não entendem isso, né? Porque a informação não chega a ela da importância que é do poder legislativo, os vereadores, deputados, estadual, federal, senadores, porque todas as leis, tudo que acontece na sua cidade só acontece se tiver a participação decisiva do voto do vereador. Tudo que acontece no Estado também da mesma forma. Tem que ser discutido, como nós conversamos e o Bruno aqui colocou, pedido de vistas, né, ou emendas de um projeto, de uma mensagem do governo. Tudo se chega nas cidades, chega na população, chega nos munícipes de Fortaleza, votado na Câmara, né? Votado no Estado, no caso, votado na Assembleia. Tudo, né? São nas comissões, como eu já disse, fiscalização e controle, que eu sou presidente, né? Para que não tem que ter todo o cuidado, né, nas discussões dos projetos, para que não haja desvio de finalidade, de objetivo, como também na CCJ, para saber se realmente, que é a primeira comissão, para saber a legalidade, né, daquela lei e tudo, para passar e passa nas outras comissões de cada área, né? Depois vai para o plenário, para que possa haver a discussão e a votação e ser aprovado. Só se aprova com a maioria do Poder Legislativo, e é por isso que chegam as creches, aí chegam os projetos de saúde,
chegam os projetos sociais, de agricultura, de todos, né? Sem a Câmara de Vereadores, sem os deputados estaduais, federais, senador, não chega nada. Gestor nenhum, prefeito nenhum consegue que seus objetivos, né, de governo chegue à população sem a Câmara. É impossível. Então, é importantíssimo a participação decisiva da Câmara para que efetivamente possa ter esses avanços que você visualiza, e eu concordo, no estado do Ceará, que a gente precisa ter essas discussões e a importância da Câmara e votar bons projetos para que possam ter esses avanços. Então, na Câmara de Vereadores dos municípios, como também na Assembleia, não tenha dúvida que se está havendo um crescimento, a melhoria da qualidade de vida do cearense, deve-se muito, decisivamente, à Câmara de Vereadores e à Assembleia Legislativa. Eu costumo falar que todas as coisas que você faz no dia a dia passam pela parte dos legisladores. Desde um aumento do arroz, da gasolina, em todos os setores da sociedade passa pelos legisladores. E nós, eu como vereador, deputado Agenor Neto como deputado estadual, nós somos praticamente a maior ressonância que a sociedade tem no seu devido local. Agenor no estado, eu na cidade aqui em Fortaleza, e é nós praticamente que recebemos, eu acho que 80%, 90% das críticas. Lembrando que todo mundo que vem criticar o legislador, Roberto, tem a oportunidade, Felipe, de ser candidato. Muitas pessoas que acham que representam alguns movimentos, tanto de populares como outros movimentos, vamos dizer assim, movimentos maiores da parte econômica, querem criticar nós que somos legisladores. E tem a oportunidade. Quem quiser ser vereador, quem quiser ser deputado e ter o acesso que os deputados e os vereadores têm, é fácil. Se candidato, escolhe um partido e ganha. Basta se filiar a um partido. Basta se filiar. Para ser prefeito, para ser governador e senador é mais difícil. Mas para ser vereador e deputado tem uma oportunidade. Isso que o Roberto fala é realmente um retrato da sociedade. A sociedade hoje bate mais na gente que faz parte do legislativo. E no cenário que nós estamos colocando no Brasil, a parte mais importante que tem na política é o legislativo. Porque o governador é humano, não tem como saber o que está acontecendo em Jucás, em Iguatu, e na Copiara. Aí, para isso, ele tem um deputado Agenor Neto, que representa, que lá, olha, essa passagem molhada vai ajudar o povo que há mais de 30 anos no Iguatu, está precisando disso para aqui em Fortaleza. Eu digo, Evandro, aqui na comunidade, aqui no Zé de Alencar, é um povo que é uma comunidade que a metade é um povo de classe média alta e a metade é um povo mais pobre. Lá, um posto de saúde vai salvar aquela comunidade. Então, é nós que estamos na ponta da sociedade, é nós que escutamos, e é muito por conta das câmaras municipais e da Assembleia Legislativa que a gente veio desenvolver o que o Roberto acabou de falar. O Ceará hoje é outro estado. Eu ando muito na cidade de Mulungu e tenho muito contato com o prefeito Lucas e com o ex-prefeito Robert e com o James, que é presidente da Câmara, e sei o papel importantíssimo. O Robert é uma grande liderança. Grande liderança, mudou a cidade. O Mulungu é um antes do Robert e outro depois do Robert. E tenho muita certeza do cara que mais assessora o Robert é o James, que é o presidente da Câmara, que sente, vamos dizer assim, o fervor da cidade e a pulsação do coração da cidade. O prefeito Evandro muitas vezes me liga, como é que tá? O que tu acha nesse projeto? Atende? Tal. E eu vou escutar os meus colegas vereadores. Eu não posso chegar lá no Henrique Jorge e querer dar palpite na situação sem escutar o vereador Eudes Bringel, que é de lá. Eu não posso... E o senhor ali da cercania dele, né? Eu não posso ir lá no Antônio Bezerra, que o vereador daí foi o mais votado, e eu sou terceiro, porque teve outro que foi mais 2 vereadores, sou o segundo, sem dialogar com ele, a gente vê. Então, a gente que faz parte do Legislativo, a gente conhece a cidade praticamente como todos, como os deputados conhecem o Estado, como toda a gente trabalha como ela, entre a população e o Executivo. E isso eu acho que é o nosso maior papel. Roberto, se me permite, eu queria aproveitar a resposta do vereador, porque é uma resposta muito boa, realmente, sobre essas críticas que são feitas aos legisladores. Né? Porque muito se fala na política, principalmente por agentes políticos mais antigos, de que o legislativo estaria perdendo o seu papel muitas vezes, né? Que o executivo estaria concentrando boa parte do que passa
no legislativo. Isso se fala nas 3 esferas, né? Tanto no âmbito federal, lógico, acho que com menos volume, nas assembleias, acho que aí o maior volume dessas críticas que são feitas, e também no municipal, nas câmaras de vereadores. E eu queria saber de vocês, como parlamentares, como representantes das lideranças dos executivos também, como vocês veem essas críticas e como, principalmente, vocês respondem, né, essa questão aí que dizem que o legislativo estaria perdendo sua função. Eu acho que é o contrário. Eu acho que o legislativo está cada vez mais forte. Você vê hoje a participação, posso falar de Fortaleza, do presidente Léo Couto em todas as conversas da cidade para definir alguma situação importante para a cidade de Fortaleza. Você vê a participação hoje do deputado Romeu em todos os grandes marcos do governo do estado e da parte das cidades do interior. Essa semana eu vi o governador Eumano recebendo deputados e ao lado dele estava o presidente da Assembleia, Romeu. Muitas das vezes o prefeito Evandro vai receber vereadores e pede para eu também estar presente na conversa. Então, eu acho que o legislativo está sendo, hoje é muito mais respeitado pelo executivo e também muito menos pela população. É o que o Roberto falou anteriormente. A população hoje poderia contribuir mais porque fica muito disso, não disse. E é uma coisa, deputado Agenor, que eu sempre falo. Eu nunca vi um médico falar mal de um médico. Eu nunca vi um advogado falar mal de um advogado. Eu nunca vi um jornalista falar mal de um jornalista. Vírgula, todos esses falam em bastidor. Mas na política, nós políticos, o que a gente acha mais importante é falar mal do outro político. Então é por isso que a gente tem um desgaste perante a população. Eu fiz aquela pergunta sobre o papel importante do parlamento para chegar no eleitor. Eu posso dizer, vocês não. O eleitor é o mais corrupto do processo eleitoral, né? Na minha visão. Ele vota errado, insiste em votar errado. É o caso, por exemplo, de Santa Quitéria. Eu não conheço o prefeito de lá, que foi eleito. Se ele passar aqui, eu não conheço. Eu sei que é um erro do eleitor ter colocado esse prefeito que está lá agora. Na minha visão. Lá da comunidade, problema dela. Mas a consequência é para a cidade. Consequência para a cidade. E outros casos que tem no Ceará, como Iguatu, Juazeiro e outros lugares que tinha que ter sido decidido se fazer outra eleição. Eu não digo que ninguém é ladrão, que ninguém é desonesto, mas o processo está viciado. Toda a sociedade sabe. Inclusive a justiça eleitoral que manteve as pessoas. Mas ninguém pode julgar ninguém. Só a justiça, né? Eu coloquei essa questão também, antes, uma pergunta anterior sobre o papel do legislativo, em relação à importância do gestor. As cidades estão melhorando, enfim. Vocês acham que o papel do eleitor hoje é o papel de quem tem informação ou de quem vota inteiramente ou parte desse eleitorado em troca de alguma coisa? Ainda. Eu vejo, Roberto, que há uma necessidade muito grande, mas muito grande, de investir em educação, né? Já se investe muito, nós somos referências até para outros estados, para outros países, mas o que a gente vê é que existe parte de políticos que querem que as pessoas nos seus municípios vivam em situação pior para poder aliciá-lo próximo da eleição. Porque quanto mais pobre ele esteja, mais fácil é desses políticos conduzi-lo comprando. Eu vejo dessa forma e eu sempre tenho demonstrado para as pessoas que esse é um caminho adverso. E eu conheço bem o prefeito de Fortaleza, meu amigo de infância. Eu sei da sua índole, sei do seu caráter como pessoa e como político. Ele foi líder do Camilo Santana, governador, eu oposição. E nós muito amigos. Mas Roberto Mesquita também, você lá era chefe de gabinete do Roberto, e também oposição. Mas aí que mostrou a grandeza do Evandro Leitão, do diálogo,
pessoa humilde, equilibrada, sensata. Eu nunca vi, desde menino, até rapazinho, a gente discutia, e Evandro é aquele conciliador que vinha para apagar divergências e levou isso para a sua vida, e hoje, como prefeito, da mesma forma. Eu tenho certeza absoluta. O que o Evandro quer, como prefeito de Fortaleza, é que as pessoas tenham mais independência de poder escolher livremente o seu voto. E quando é que isso acontece? Quando você dá condições de saúde, um dos pontos, quando você dá condições de saúde das pessoas não precisar procurar político nenhum para pedir um exame, para pedir uma cirurgia e trocar por um voto. Eu estou dizendo uma coisa, que eu estive como prefeito, Roberto, e eu relato muito lá no Iguatu. Na minha época, ninguém me procurava, na minha época como prefeito, uns 8 anos, ninguém me procurava pedindo exame e nem cirurgias. Meu pai era secretário de saúde. Ele implantou um modelo diferente, né, de fazer gestão de saúde. E naquela época, quando assumimos, a situação do Iguatu era um caos. O ex-prefeito é o tio do atual prefeito, certo? Do Iguatu. E era um caos o Iguatu. E rapidamente, em 3, 5 meses, implantamos uma mudança. Nós tínhamos postos de saúde regionalizados que funcionavam até 10 da noite, porque 5 horas, 5 e pouco, o dono de casa chega, o trabalhador, aí está com um filho doente na família, ia todos levar para o hospital regional. Mas tendo um posto de saúde funcionando até 10 da noite, já procurava próximo. E ninguém me procurava, porque lá no posto de saúde se marcava, era recebido na consulta, sem interferência política de ninguém, marcava seu exame e a sua cirurgia. E Iguatu perdeu essa liberdade, porque hoje tem que se humilhar, as pessoas têm que trocar o voto por cirurgia. E o Evandro caminha, o prefeito Evandro, caminha no sentido contrário disso. Em pouco tempo, nós já estamos vendo o norte e a certeza que ele está caminhando no caminho certo, do diálogo, extremamente humilde, focado no que quer. Ele disse antes de ontem, na inauguração da Praça do Ferreira, estou feliz em ver o Fortaleza, o maior PIB do Nordeste, mas me incomoda muito a desigualdade social. E ele está focado nisso. E ele traçou como meta que Fortaleza se torne, né, na sua gestão, e acredito que seja uma gestão de 8 anos, que o povo vai enxergar isso, que se torne primeiro lugar nos índices de desigualdade social, lá embaixo, né? Isso é muito importante. Para mim, isso toca profundamente da minha trajetória de vida como político. E esse aqui, o líder dele, o Bruno Mesquita, que eu conheço também muito bem, é por isso que eu digo que Fortaleza está em boas mãos, né? Tem um líder equilibrado, maduro, sensato, do diálogo, e eu não tenho dúvida que a trajetória do Bruno Mesquita como vereador será ascendente, vai chegar para deputado estadual, federal, não tenho dúvida disso. Então, é isso que as pessoas têm que enxergar, porque muitas vezes não enxergam. No meu caso, eu estou falando específico de Iguatu, eu já fiz, não estou dizendo o que irei fazer. E muitas vezes, o Iguatu, citando Iguatu para levar para as outras cidades, o gestor prefere que as pessoas fiquem dependentes dele para poder persuadi-lo na reta final de uma campanha, e com isso escolhem errado, não escolhem analisando o melhor para ela, mas sim o que melhor pode resolver aquele problema, que é um direito seu, não precisa você trocar isso por nada. Então, o governador Elmano também é desse jeito, você vê a trajetória, a forma de ser, de agir, sempre também focado para que as pessoas que menos têm possam ter a liberdade de ter o seu pequeno negócio, né, viver melhor, ter o seu filho na escola, né? Quantos 1000 tablets estão sendo entregues para todas as crianças da rede pública do Estado, né? Isso é um direito do que menos tem ter acesso, que só os ricos tinham, filho de rico, né? Então são muitas ações que a gente entende que o caminho tem que ser esse, né? Conversa, né? Mostrar, mas que as pessoas deveriam fazer uma reflexão muito maior na hora de dar o voto. Hoje, Roberto, além disso que você falou, ainda tem um outro tipo de voto, que são os votos da rede social.
Muitas Muito vezes as pessoas fazem um espetáculo na rede social que vão cobrar o prefeito se eleger. Hoje tem um novo modo, que é esse E a gente vê que não é como se mostra. A gente vê criando políticos que não são políticos. Político sou eu, é o Agenor, que a gente vai lá na ponta. E o Agenor, um dia desse, estava fazendo um abastecimento d'água, onde tinha um senhor chorando. Porque lá, há tanto tempo ele estava lá, político sou eu, que quando cheguei lá na região do Papoco, junto com o Roberto, as pessoas pisavam na lama. E passavam fezes entre um beco e outro. E hoje lá não tem essa realidade. Aí alguns que pegam a internet, que a internet, ela... São os influencers, né? Não, a internet, eu falo isso e sem querer magoar ninguém, a internet deixa os inteligentes burros e os burros inteligentes. E fazem uma fiscalização, vão num prefeito para desrespeitar o prefeito, vão na Câmara de Vereadores desrespeitar os vereadores porque querem o lugar da gente. Então não é só essa compra de voto, o voto em si no dinheiro, mas teve outra modalidade. Muito bem. Essa modalidade agora que eu vou te falar, que eu chamo que é a de esconder o que você não é. O senhor não cita, eu posso citar não, porque eu não tenho problema. Por exemplo, esse inspetor Alberto era para estar preso. Não é para ser vereador. A Câmara perdeu a oportunidade de caçá-lo. A esposa do vereador Carmelo, do deputado Carmelo, né, que agora ela é Carmelo Bolsonaro e ela é Bela Carmelo. Ela é uma pessoa que não sabe nem onde fica o centro da cidade. Tudo na internet. E eu posso citar outros nomes. Agora, me preocupa muito que a sociedade acredite nisso. Que eu acho isso um absurdo. Eu não interrompi, eu peço desculpa. Mas porque esse assunto que você coloca, ele é fundamental. Fundamental, porque é improvável qualquer pessoa de juízo. Esse rapaz aí, Carmelo Neto, bota um colete à prova de bala para fazer uma onda na porta de uma escola. Lá não tem. Portar aqui um colete à prova de bala e mentindo. Ele agora fez um vídeo na Meruoca dizendo que o prefeito tinha fugido da cidade, o prefeito estava dentro da prefeitura. Aí o prefeito gravou um vídeo dizendo. Mas e aí? Aí fica como se o Carmelo esteja falando a verdade. O senhor tem razão, esse tipo de voto hoje é uma coisa preocupante, porque nós não estamos escolhendo pessoas para ajudar, para fazer uma contribuição à comunidade, simplesmente fazer show. Isso na psicologia ou na psiquiatria também se explica, né? São sociopatas. E quando a gente fala, ontem nós votamos uma matéria sobre IPTU, que várias pessoas foram para as redes sociais dizer que é um aumento de 400%, que não existiu. A gente regulamentou uma lei municipal de acordo com a lei federal, e onde não vai ter aumento para a população na cidade. E isso, aqui que a gente disfarça, porque a mentira contada várias vezes vira uma verdade. Eu não cito o nome porque eu não quero expor ninguém, mas eu vi, Roberto, eu vi o vereador Vander fazer um pronunciamento que esse pronunciamento do vereador Vander tocou muitos vereadores de Fortaleza. Ele disse: tem aqui um grupo de políticos que eles são tão individualistas, que eles não dão nem um pouquinho de sangue para uma muriçoca para picar eles. E realmente isso é a verdade. A internet criou ferramentas e pessoas que não estão preparadas para servir. A política você tem que servir. Enquanto o deputado Agenor Neto vai sair daqui para 2 reuniões, para ir atrás de recursos para suas cidades, vai em Brasília, muitos vão para Brasília para tirar foto, para gritar, para fazer pequenos vídeos, para falar para os seus públicos. E isso está acabando a política. Não que a política tem que ser uma hegemonia, mas a política tem que ter pessoas como no jornalismo, vocacionadas para ser político. Aliás, eu me omiti aqui, no nome de vereador, eu queria incluir a Priscila, que também mente na internet, para poder ter essa força junto à sociedade. Ela, por exemplo, em relação ao IPTU, foi a mesma coisa, em relação ao projeto aí do plano diretor da cidade. Eu acho que isso é desonesto.
se tem alguma coisa que foi aprovada, ela tinha que mostrar. Essa conversa de internet só para poder ter, de certa forma, um amparo da sociedade, mentindo, é um erro. É um erro. E as coisas aí não avançam, como o deputado Agenor disse. É o cara que quer prejudicar a pauta, é contra a sociedade para poder se beneficiar. E assim, eu falava muito, deputado Agenor Felipe, do deputado André Fernandes, quando ele era pré-candidato a prefeito de Fortaleza, que ele me chamou para conversar para eu ficar no PL, e eu disse a ele que não ficaria, que eu não compactuava com o modo político que ele faz, que ele tinha uma grande ferramenta que o ajudava muito, que era uma questão chamada GPS. Se desligasse o GPS, certamente ele não chegaria no Bom Jardim, na Bela Vista, no Planalto PC, no PC, no Zé de Alencar. E hoje muitos deputados Agenor são baseados no GPS. Muitos políticos, não estou falando de Fortaleza, do Ceará, estou falando do Brasil. Se desligar o GPS, eles não sabem chegar, porque só chegam através das redes sociais. Não sabem o que é o seu Pedro lá do final do distrito do Alencar, no Iguatu, que está precisando de uma cirurgia porque quebrou o fêmur. Ele não quer saber disso, ele quer saber de fazer um vídeo, falar para a plateia, para algumas pessoas do extremismo que vão achar que eles vão os representar, principalmente nas assembleias e nas câmaras municipais. O vereador, eu queria pedir a permissão do senhor, mas eu queria fazer uma pergunta mais direcionada agora ao Agenor. Ele lembrou aí a situação de Iguatu, né, atualmente sob a gestão do prefeito Roberto Filho, que teve um julgamento no TRE, Tribunal Regional Eleitoral, de cassação, né, de possível cassação. O TRE manteve o mandato dele, mas aconteceu uma situação ali curiosa, né? No mínimo curiosa, que a presidente do tribunal deu o voto final quando o placar não estava empatado, né? Inclusive, essa foi a primeira vez que isso aconteceu aqui no TRE, né? O presidente geralmente dá o voto de Minerva, que é o voto que decide tudo quando a gente tem um empate. Estava 3-2 e a presidente deu o voto, então uma situação no mínimo curiosa, e esse julgamento agora deve partir para o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, em que ele terá um novo julgamento para saber se será cassado ou não. Então eu queria saber com o senhor como está a sua expectativa para esse julgamento agora em âmbito federal, né, agora na Justiça Eleitoral Federal, sobre um possível cassação, do prefeito Roberto Filho. Felipe, eu queria lhe pedir a oportunidade de poder que os seus ouvintes, né, pudessem entender o que aconteceu na política de Iguatu após a eleição. Após a eleição, de uma forma inédita, quem ganhou a eleição entrou com um processo contra quem perdeu. Meu filho, quem não sabe, o Ilo Neto foi candidato, o Roberto entrou com processo contra quem perdeu. Quem já viu, isso foi inédito, né? Mas com certeza o próprio Roberto sabia o que é que ele fez e sabia que ia ter consequências. Só tem essa leitura. Se você disser que tem outro, me diga, porque eu não conheço. E ele entrou contra o processo. Dois processos contra o Ilo Neto. Esses dois processos, um foi arquivado, o outro, o Ministério Público deu a favor do Ilo, o juiz local deu a favor, ele recorreu, não satisfeito, recorreu, o procurador do TRE, que é o Ministério Público, encaminhou pela absolvição, ele foi julgado pelo TRE, o Ilo Neto, de um processo de cassação de direitos políticos, né? Ele queria tornar o Ilo Neto sem direito político para 8 anos, porque mandato ele não tem, porque ele não ganhou, mas aconteceu esse fato inédito, quem ganhou entrou contra quem perdeu. Ao invés de comemorar, quis perseguir. Pois é. Como é que você diz? Ao invés de comemorar e administrar a cidade, quis perseguir. Pois é. E aí o Ilo foi julgado pelo pleno do TRE e ganhou de 6-0. Em virtude de ter sido de 6-0, unânime, o prefeito Roberto Filho não pôde mais recorrer ao TSE. Diferentemente do processo do prefeito Roberto, que o Ilo entrou apenas com um processo contra ele, enquanto ele entrou com 2. E o juiz de Iguatu, 52 páginas fez pela cassação do prefeito. Decidiu.
eles entraram com recurso, e no recurso aconteceu um fato inédito. Esse processo aconteceram vários fatos inéditos. Pois o juiz, no recurso, mudou a decisão dele. Isso é inédito. Ainda em Iguatu, né, na zona eleitoral. Isso ainda na primeira instância em Iguatu. Isso é um fato inédito. Pode buscar que você não encontra. E mudou alegando que uma advogada havia, e ela deu uma entrevista através de um programa muito ouvido lá, o Baiano 2, certo? Primeiro, aí recorreu-se, né, ao TRE. No TRE, o procurador do TRE recomendou pela cassação, caiu no relator, o relator passou 2h30 relatando, né, minuciando todas as provas, né, e encaminhou pela cassação. E chegou-se a um placar de 3-3, né, que quando empata favorece o réu. Diferentemente do processo do Hilo Neto, que foi 6-0 e que impossibilitou o Roberto, prefeito de Iguatu, recorrer ao TSE, porque foi unânime. No caso do Hilo não, no caso dele, 3-3, como foi um empate, né, cabe recurso e está sendo tomado as decisões que é para ser tomado. Eu queria voltar um pouco no tempo, porque eu não queria tecer um comentário sobre essa decisão do TRE, que eu acho vergonhosa, mas eu acho isso um absurdo. Deus abençoe a presidência do TRE e a consciência dela. Mas eu queria, a gente está perto de encerrar, eu queria uma opinião do vereador Bruno, e extensiva ao Agenor, sobre uma questão que, de certa forma, me remete à emoção, que é você ver a cidade de Fortaleza completando 300 anos, a capital que representa quase 35% da população cearense. Nós estamos falando de mais de 1,5 milhão de pessoas. E que vive também uma certa polarização, como acontece hoje em todo o Brasil. Como é que vocês veem hoje essa materialização do ódio, né, da política sem propósito, a ofensa, a mentira? Eu tenho visto isso com muita preocupação como analista, como jornalista, editor, porque eu acho que a sociedade está sendo mal informada, desorientada para um caminho errado. E o vereador Bruno falou aí de médico não fala mal de médico e tal, todo mundo no segredo, jornalista não fala de jornalista, enfim, só debaixo do... E a gente vai numa consulta com médicos que têm doutorado, advogados que têm doutorado, e essas pessoas se tornaram extremistas, ou de esquerda ou de direita. E me vem em mente assim, como é que pode uma pessoa defender essas causas? Ontem, no Senado Federal, a Comissão de Saúde aprovou o fim da obrigatoriedade da vacina. O pessoal da direita, não foi nem da extrema, foi um deputado do Maranhão, do PP do Maranhão. Eu disse, mas por que um deputado do Maranhão, um lugar miserável, desgraçado, mal administrado, que é o pior município, o pior estado brasileiro, o cara é contra a obrigatoriedade de vacinar as crianças? Porque a lei, desde a época da Covid, diz que você, a partir de 6 meses, é obrigado a vacinar as crianças. Isso tem alguma ofensa nisso? Então eu queria ver a opinião de vocês sobre esse extremismo hoje na política, que fez a sociedade adoecer, e o mal vem da internet. Por favor. Hoje, Alberto, Felipe e Agenor, as pessoas não votam mais pelo que as pessoas fazem. As pessoas estão fazendo aqui como é nos Estados Unidos. Ou votam no candidato da esquerda, do PT, ou votam no candidato do PL.
quem hoje está nesse meio termo, hoje sofre muito, principalmente na parte do executivo, porque o cara não tem vocação nenhuma para ser político, não tem vivência nenhuma para ser político e é do PL. Quando você olhar em qualquer cidade, ele tira de 30% a 40% dos votos, está elegindo mesmo sem ter. O cara não tem vocação nenhuma, não tem nenhuma, e é do extremo também, tira de 30% a 40%. E isso em Fortaleza foi o retrato da eleição, onde polarizou a cidade, onde Fortaleza ficou totalmente dividida, e o nosso maior trabalho hoje, tanto é que o slogan que foi escolhido pela prefeitura foi que Fortaleza é a capital de todos, realmente afirmando o que você acaba de falar. A gente tem que acabar a divisão. Eleição é eleição. Hoje, a gente governa para todos, independente de ser de PL, PSDB, PSD, mas hoje esse extremismo é bastante alimentado. Por quê? Porque alguns políticos só podem chegar ao poder se for no extremismo. E dizer que ou é esse ou esse. E Fortaleza, eu tenho certeza, e o que o Roberto falou, eu vivo assim na pele. Eu tenho um amigo que é dono de uma revenda de carro, que ele se tornou um cara, vamos dizer assim, nem essa palavra tem no português, inconversável. Não tem como você conversar com ele. Porque não tem. Porque quando você vai falar de fulano aqui, ele se tornou de um jeito, e isso, eu tenho 3 amigos meus advogados, eu voto em você, não venha pedir voto para... Cara, tu tem que conhecer o parlamentar, quem é candidato, você tem que conhecer quem é o Evandro, o que foi que ele fez, tal. E esse extremismo está acabando com os municípios. Ainda você não vê muito hoje no interior do Ceará, você já ainda vê menos. Mas nas grandes cidades, isso se tornou comum. Pessoas que eu tenho um amigo que é dono de uma corretora de imóveis, que eu fui conversar com ele, para pedir para ele, falando quem era o Evandro, para votar, disse, votaria nele com o maior prazer. Agora, sendo do PT, não venha me pedir o voto. Então, hoje as pessoas não querem saber quem é quem. Querem saber se é ou do PT ou do PL. E às vezes a gente tem a oportunidade, e a gente às vezes mostra ingratidão com muitos gestores, foram grandes gestores de algumas cidades, que não tem nenhum lado, e muitos gestores também que hoje eram, vamos dizer assim, meio termo, estão correndo ou para o PT ou para o PL para poder disputar uma eleição nessa polarização e prejudicando as pessoas. E tem quem queira levar essa polarização para o interior também. Acho que ano passado a gente teve um exemplo claro disso, o então presidente do PL, Carmelo Neto, e proibiu que o PL fechasse uma coligação que estivesse também o PT, e isso em todos os municípios do Ceará, né? Então, essa polarização também está chegando no interior aos poucos. Essa polarização só beneficia a quem não tem um trabalho popular, que não tem um trabalho de saber o que as pessoas necessitam em cada região. É muito importante, você monta lá no Iguatu, eu acho que no Iguatu, sem eu conhecer o Iguatu como o deputado a gente não conhece, pelo menos 20% a 30% lá devem ser mais ligados a essa parte da extrema-direita. Quando você lança um candidato do PL, o candidato já tira os 20%, 30%, que já serve para o deputado também. Isso são as sementes que são plantadas, mas eu estou sendo até repetido. Isso é tudo decorrente de uma coisa chamada internet. Mas eu quero até, completando aqui o que o Bruno falou, vou falar em nomes também, mas é uma pesquisa que eu mandei fazer para Senado. Surgiu o nome que eu tenho certeza que não conhece nem o Iguatu, tá? Fruto da internet. Fiquei impressionado com o percentual e esse radicalismo, confirmando o que o Bruno falou, né, esse extremismo, favorece essas pessoas. Mas quem é prejudicado com isso, pode ter certeza, são as pessoas, e principalmente as pessoas que menos têm, né, que não têm oportunidade de um estudo melhor, né? É como você disse, o inteligente ficou burro e o burro ficou inteligente. E que nos preocupa muito, né, porque se faz uma oposição radical, não importa. Aconteceu um fato ontem, sem citar nomes, o deputado ocupa a tribuna da Assembleia e foi falar do hospital que o governador vai dar outro serviço amanhã. E ele disse, no final ele disse que é absurdo, aí só vai estar pronto daqui a 2, 3 anos. Pô, ele perde a grandeza,
poderia reconhecer, né, que era um sonho. Quantos governadores já passaram e nenhum transformou em realidade esse sonho daquela região, essa oportunidade de ter a saúde mais próxima daquela região. Mas não, aí o radicalismo, o extremismo quis tirar o mérito de uma ação tão importante, tão marcante na história. E eu tenho feito uma oposição diferentemente como fizeram comigo quando eu estava lá como gestor. Fazer uma oposição sangrenta para evitar que os benefícios viessem. Eu sou muito determinado e quanto mais fazer essa oposição, mais vontade eu tinha de trabalhar, mais vontade de procurar outros meios para que pudesse chegar aos benefícios. E dou exemplo hoje de fazer uma oposição construtiva. Estou numa oposição na cidade-mãe, Iguatu, e a UTI neonatal, que eu já coloquei aqui, recurso direto do deputado Agenor, cirurgias sendo feitas, o governador Elmano leva recursos para ter a primeira cirurgia cardiovascular da região lá, vai estar na próxima semana um hospital que vai ter um custo de R$500 bilhão para o Estado, e a gente sendo líder, vice-líder do governo, que a gestão lá é a oposição, mas uma oposição construtiva, levando em todas as áreas, em vários investimentos. Como ele falou aqui, eu estava outro dia, e estou sempre nas comunidades, e agora levando Poço Profundo. Eu, quando era gestor, e meu sucessor, o Aderilo, não tinha deputado nenhum para ir fazer para conseguir posto lá para Iguatu. Por quê, deputado? Você não deixava? Não. É porque o SAIA, Sistema de Autônomo de Água e Esgoto do Iguatu, certo? Com o dinheiro do SAIA, a gente fazia tudo isso. Hoje o SAIA de Iguatu, eu com o dinheiro do SAIA, Roberto, eu proporcionei a 5.300 famílias deixarem de pagar a conta de água com o dinheiro do SAIA. Hoje acabaram esse programa e o dinheiro não chega nas pessoas que mais precisam, arrecadando muito mais recursos, em torno de R$3 milhões por mês. E os recursos não chegam onde é para chegar, nas pessoas que mais precisam. E é por isso que eu digo, esse radicalismo, concordando plenamente o que o Bruno falou, né, através da internet principalmente, são pessoas que são votadas, têm intenção de voto no município e não conhecem nem o município, né? Então é maléfico. A gente está chegando aqui no fim da entrevista, mas eu queria fazer uma última pergunta, aproveitando esse debate sobre extremismo. A gente teve com certeza o fato mais relevante da política essa semana foi a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Ele já estava preso domiciliar, depois preventivamente, e agora está preso devido à condenação aí de 27 anos e 3 meses, né, de prisão, regime fechado ali, é só no final que pode ser semiaberto. Mas eu queria saber com vocês como vocês avaliam que este fato político pode influenciar nas eleições do próximo ano, e aí pensando especificamente aqui no Ceará, principalmente no Ceará, né? Assim, a gente sabe que o principal expoente do bolsonarismo aqui no estado é o André Fernandes, inclusive lá do Iguatu, cidade do senhor, deputado. Então, isso deve influenciar também a questão para o Senado, né? Isso eu digo a prisão do Bolsonaro. Também, possivelmente, para a majoritária no que diz respeito ao governo do estado. Então, assim, como vocês acham que essa prisão, né, desse que a gente não tem como falar que não é uma liderança política, porque influencia também o voto, então como essa prisão pode afetar também, influenciar nas eleições aqui no estado? Eu entendo que pode influenciar sim, né? Eu tenho pessoas familiares minhas, não quero citar, que é Bolsonaro forte, certo? E que entende que a maior injustiça pode ser feita, né? Isso inflama o desejo maior de ser do lado do Bolsonaro, né? E isso nos preocupa muito, né? Porque vai de novo para o radicalismo e vai de novo para uma possibilidade de nós levarmos, né, os municípios, o estado, o país para um descaminho. Então, eu vejo com muita preocupação tudo isso, por experiências de pessoas muito próximas, e a gente imagina que isso tem uma conotação maior. Mas cabe a nós, né, estarmos exercendo o nosso mandato, né, a nossa missão, nosso amor ao país, ao estado, aos municípios, para levar os benefícios, esclarecer a verdade e combater, e ele foi muito feliz quando falou das redes sociais, e combater com a verdade essas más informações desses maus políticos, que não são nem políticos, como bem diz o Bruno, essas pessoas não são políticos. Porque quem é político vive o problema das pessoas, né, encarna os problemas para ir buscar soluções. Este é a missão do político, né, de se doar, de fazer para o coletivo,
e não usufruir do meio de comunicação que chega em milésimo de segundo em várias casas para levar esse ódio, essa raiva, né? Esse radicalismo, porque eles próprios se beneficiam disso e vão querer sempre estar levando, sempre estar politizando com radicalismo para poder serem beneficiados. Vejo com muita preocupação. Eu vejo que o desencontro do bolsonarismo há muito tempo está acontecendo. Da forma que o Eduardo, quando foi para os Estados Unidos, quando a Carla também foi para os Estados Unidos, depois para a Itália, e com essa prisão do Bolsonaro, eu sou um cara que não torço pela prisão de ninguém, não acho que comemorar a prisão dos outros não influencia em nada na vida. Acho que a justiça é a dos homens, mas a maior é a divina. Mas eu acho que enfraquece, a gente já nota os grandes caciques que sempre foram de, vamos dizer assim, de centro e enveredaram para a direita, como o Ciro Nogueira. A gente já nota que ele já fala já em poder apoiar candidatos da esquerda em alguns estados. Eu acho que para a classe política que tinha se fincado junto com o bolsonarismo, eles vão, nesses próximos meses, vão se distanciar do bolsonarismo, pensando mais em completar seu ciclo próprio, porque pelo que falam, pelo que a gente acompanha, pelo que a gente acompanha pela imprensa, lá no Piauí teve um avanço muito grande com o governador Rafael, e mostra-se que hoje ele ficou até maior do que o próprio Wellington Dias, ministro do Lula, e que lá a opinião dele política, o desejo dele, hoje conta muito para a sucessão dos senadores, onde o Ciro Nogueira lá praticamente era um rei. Então eu acho que essa prisão do bolsonarismo afastou os grandes caciques que estavam muito enveredados para a direita a voltar novamente para o centro. A gente nota muito também essa federação, que é a União e a União Progressista, a gente nota que já mudou. O Ciro Nogueira tem outro discurso, lá o Rueda já não está mais batendo como se batia. Então acho que essa prisão do bolsonarismo enfraquece, vamos dizer assim, aos não verdadeiros bolsonaristas, aos bolsonaristas de ocasião. E aqui no Ceará eu também vejo dessa forma, vejo muitas pessoas, muitos políticos que estão do lado de lá, que não sabem, que não tem tendência a ser bolsonarismo extremo, vindo para cá, para o centro, e uma tendência muito grande a apoiar o nosso governador. Eu, acho que se alguns partidos que lá em cima estão dizendo que vão ficar com a direita, se for escutar os membros do partido aqui no Ceará, vão perder e vão ficar, no mínimo, na forma neutra. Então, isso interfere muito. Quando o bolsonarismo passa a ter um lugar que o Bolsonaro está na cadeia, como foi o Lula anteriormente, as pessoas que são, como a gente diz na política, deputado Agenor, quando a gente está com mandato, todo mundo quer se encostar na gente, mas quando a gente perde mandato, todo mundo se afasta. E eu vi isso muito quando eu fazia parte da base do prefeito Sarto. Quando eu deixei de fazer, Roberto, várias pessoas nem comigo mais falavam. Você imagina o Bolsonaro que está isolado, vamos dizer assim, na Polícia Federal, preso pelo um julgamento que o condenou. Então, eu acho que isso dificulta muito mais para o bolsonarismo e abre mais essa parte do não extremismo na política, principalmente também aqui no estado do Ceará. Eu enxergo... A última pergunta, Roberto. Eu enxergo esse caso do Bolsonaro a culpa dos políticos. Por quê? O Congresso Nacional, na minha visão, já era para ter definido o processo eleitoral brasileiro e as regras e normas para os ex-presidentes da República. Eles têm todas as regalias, mas faltou um item, que é o que existe na legislação americana. Um presidente da República que assumiu o cargo, ele não pode mais disputar a eleição. Isso tira o sujeito do processo. Ele passa a não ter importância. Ele vai cuidar da vida dele com um salário de 50 mil, que é o maior salário público hoje do Serviço Público Brasileiro. Ele tem direito à passagem aérea, tem direito à segurança, carro, todas as mordomias. Mas ele, como os presidentes americanos, não podem disputar a eleição. Acabou. Aí o que acontece no Brasil? Deixaram essa lacuna e os ex-presidentes estão aí. Estão aí. Insuportavelmente estão aí. Na minha leitura, eu acho que um presidente da República, ex-presidente, não deveria ser preso.
deveria sim ser enquadrado numa lei, isso é uma visão minha, numa lei dizendo que ele não pode mais disputar a eleição. Pronto, você liquidou politicamente ele. Ele vai ser palestrante, pode até torcer por um candidato, não tem, mas ele não tem mais relevância. Aí, para encerrar, eu gostaria de uma atenção de 1 minuto de cada um sobre um tema que me chama a atenção nessa reta final de ano, que é a eleição do ano que vem. Como é que vocês acham que vai acontecer, o que é que vocês acham que vai acontecer no cenário político cearense? Nós temos agora o lançamento da candidatura do Eduardo Girão, do campo conservador da direita, ou extrema-direita. Ninguém consegue entender bem o Eduardo. Mas é uma candidatura que não volta, não sai. Ele é candidato. Ele disse: eu posso ter um voto, mas eu sou candidato e o representante real do conservadorismo e da direita, e extrema-direita, tudo. Eu sou uma pessoa que é desse campo. Eu não vou aceitar pessoas que estão de oportunismo chegando para poder ser candidato por esse campo. E vou tentar convencê-los disso. Aí você tem uma definição já da candidatura do Elmano, que é o candidato à reeleição. Isso aí, o governador, eu acho até assim, um erro da imprensa ficar insistindo nisso. O Elmano é candidato à reeleição. O ministro Camilo talvez nem se incompatibilize, só se o presidente Lula pedir. E temos aí uma declaração aí do Roberto Cláudio, que pode ser ele ou pode ser o Ciro. Eu queria ver a visão de vocês de um cenário provável para 2026, se vocês puderem comentar esse cenário. Olha, eu vejo a situação dita até por você, e é real, do Girão, né? Ele é candidato, olha a diferença de comportamento nosso e deles, né? Ele é candidato de todo jeito, quer dizer, não está aberto para o diálogo, né? Ele não quer discutir projetos, né? Não quer sentar numa mesa para saber quem é o melhor para o Ceará, né? Para o cearense. Não, o projeto é pessoal, é dele. Aí vem outros que já estavam fora da política e tem outro projeto pessoal, e aí é eles lá, né? Nós aqui temos um projeto, né? O nosso líder, ministro Camilo, deve se afastar do ministério, mas não visando o governo do Estado, que nós estamos muito bem com o governo que nós temos, mas sim com um projeto nacional, que ele é o melhor ministro da educação que esse país já viu em toda a história, né? E é reconhecido em todo o país, né? Onde ele chega é uma febre. Então, é um projeto nacional, né? A caminhada do nosso líder Camilo Santana. Com relação ao nosso governador Elmano, não apenas as pesquisas mostram, né, a aceitação, o reconhecimento da sua gestão, mas também as ações. Nunca houve tanta entrega. Mais uma vez eu me referi só à região Centro-Sul e Vale do Salgado. Nunca na história, com todo o respeito aos demais governadores, Felipe, nunca um governador teve uma entrega de R$1 bilhão naquela região, como está sendo. E isso está acontecendo não é só naquela região, não. Em todas as regiões do estado do Ceará. E eu defendo, né, porque nesse lado de cá a gente pode dizer o que pensa e pode dialogar e pode ser ouvido. Eu penso que o que está dando certo deve continuar. E o que é que está dando certo? O governador Elmano, vice Jade Romero. É uma chapa na campanha que virou uma gestão de uma contribuição extraordinária da Jade Romero. Então, o que está dando certo, eu defendo que continue. Essa é a minha opinião, para amanhã a gente poder ir aqui do lado de cá, a gente é escutado, a gente dá a nossa opinião, a gente vê qual é o melhor para o estado do Ceará. E é por isso que eu estou dando a minha opinião, porque eu tenho essa liberdade de poder falar o que eu penso, o que eu vejo, e acredito muito, né, que o governador Elmano será reeleito, né, no primeiro turno, como foi na eleição passada, para que o estado do Ceará continue não apenas avançando, mas dando saltos ainda maior do que tem hoje na atual gestão dele. Eu já sou um crítico muito assumido, já fiz vários discursos sobre o político Eduardo Girão. Sobre a pessoa eu não entro no mérito, mas sobre o político. Eu acho que o Eduardo Girão foi um grande atraso para o nosso estado. Nós perdemos
lá um senador na época que tinha um grande prestígio no governo federal. Eu não posso, Roberto, assimilar um senador que pede para fazer uma audiência pública para falar sobre disco voador. Então, se a pessoa faz um sentido desse, ele faz qualquer coisa. Ele é candidato dele mesmo. A candidatura dele saiu por ele mesmo. Se tiver uma convenção, se for ele com ele mesmo, ele bota ele com ele mesmo. Escolhe alguém para ser vice, coloca. Então, senador Eduardo Girão, eleitoralmente não representa nada para o estado do Ceará. É um senador que a gente fez foi perder, deputado Agenor, a gente perdeu muito recurso. No tempo que era o senador Eunício, o Ceará tinha muito recurso e a gente tinha crescido mais no interior do estado. Com todo o respeito ao senador Eduardo Girão, ele não disse para que veio na política. Ele não tem uma marca. E muitas das vezes eu subi na tribuna, hoje não toco muito mais nesse assunto, que dizia a ele que ele mora nos Estados Unidos. Ele vem no Ceará, muitas das vezes, acho que é passeio. E depois que eu fiz essa crítica, vários vereadores do interior que tinham ligação política comigo, do então deputado Roberto Mesquita, me diziam que começaram a atender no gabinete. Eu até falava no meu pronunciamento que achavam que a secretária dele era americana, que não atendia as pessoas porque não entendia o que as pessoas falam. Então, o senador Eduardo Girão, a candidatura dele mesmo. Tanto é que na direita, onde ele percorre no maior extremismo, ele tem dificuldade de ser candidato. E eu não vou falar de outros candidatos porque eu não acredito em algumas candidaturas que estão aí colocando. Como diz lá no meu Pan-Americano, tem muita coisa ainda que é boi de piranha. Que é o boi de piranha, Felipe, eu não sei se você sabe, lá no norte, para passar um rebanho numa lagoa ou num lago, bota-se um na frente, o mais magro, que as piranhas vão e comem ele para depois tentar passar os outros. Mas eu acredito muito na eleição do governador Eumano, na condução do ministro Camilo, nessa força que tem aí junto o prefeito Evandro, o presidente do PSD, Domingos Filho, e essa corrente de força pelo estado do Ceará. Porque aqui o vereador Agenor falou da parte estrutural do estado que o governador Eumano está falando. Mas o vereador Agenor, ou o deputado Agenor, vai andar muito comigo na região do Grande Pan-Americano, em Bela Vista, e vai saber que lá, cerca de 8, 10 pontos lá do Ceará sem fome, pessoas que passavam fome hoje estão comendo diariamente pela política pública do governador Eumano de Freitas e da primeira-dama Lia. Isso para nós, para a sociedade maior, os que vivem aqui na região do Dionísio Torres, Alto, isso não é nada. Mas a gente que anda na periferia da cidade, que vê o que se passa na periferia de Fortaleza, deputado Agenor, o Ceará Sem Fome veio para mudar a realidade de muitas famílias. E agora, com o incremento dos cursos de formação que estão sendo feitos, agora pela prefeitura, a gente está com a meta de quase 10 mil pessoas só esse ano. E a pessoa pode fazer, Roberto, Felipe, deputado Agenor, um curso de gastronomia. Eu, que sou pai atípico, muitas famílias estão inseridas, geralmente mães e crianças atípicas não têm o acesso e o direito até de trabalhar. Por quê? Porque tem que cuidar dos seus filhos, zelar os seus filhos, tentar tornar os seus filhos visíveis a uma sociedade que os discrimina. E essas políticas do governador Eumano de Freitas, como ele pegou várias associações, o deputado Agenor Neto, e fez um edital onde associações podem hoje ofertar o serviço de psicopedagogo, terapeuta ocupacional, assistente social para as pessoas mais carentes da cidade, está marcado. A falácia do meio político sempre vai existir. Os que são contra na vida sempre vai existir. Até Jesus, que veio para salvar todos, teve muita gente contra. Mas eu tenho muita certeza, muita convicção que o governador Eumano, junto com o grupo político que o cerca, dizendo a gente também não está acertando tudo, a gente tem os erros que são pontuais que a gente tem que corrigir, mas eu tenho muita certeza e muita tranquilidade que o governador Eumano deve ser reeleito com a ajuda do povo, ou por tudo que está fazendo. Torço muito que ele seja reeleito governador do estado do Ceará, assim como torço que o ministro Camilo, a última vez que a gente teve uma esperança de alguém do Ceará nos representar, nós demos a uma pessoa que hoje está tentando voltar para o estado
lá com a visão que era macro, mínima, voltando para o Estado na visão mínima. E eu tenho certeza que o ministro Camilo, ex-governador, hoje no cenário brasileiro, alcançou um patamar que talvez nenhum dos cearenses tenha alcançado com tanta maestria. Deputado Agenor, vereador Bruno, quero agradecer aqui a presença de vocês. Foi realmente uma conversa muito boa, passou rápido. A gente pôde falar aí de Fortaleza, do Ceará, do papel do Legislativo, a importância do Legislativo para a sociedade, para o poder público, também dessa nova parceria, né, que está sendo firmada entre vocês dois para a eleição do próximo ano. Então fica aqui meu agradecimento e estendo o convite também para próximas oportunidades e vocês virem aqui no Grupo Opinião CE. Eu que quero agradecer, Roberto, Felipe, para mim é uma honra muito grande, é um prazer, sei do alcance dessa entrevista, eu sei da responsabilidade que vocês fazem em jornalismo, então para mim é uma honra de estar aqui ao lado do líder do nosso prefeito de Fortaleza, o Evandro, mas acima de tudo um amigo que eu conheço muito bem, o Bruno. Eu não tenho dúvida que essa união aqui, quem vai ganhar são as pessoas, devido à nossa determinação. O que nos realiza e nos dá prazer é ver os projetos chegarem, principalmente nas pessoas que menos têm, como ele disse aqui, o Ceará Sem Fome é um dos projetos mais impacto nas pessoas que menos têm, é um projeto que é referência hoje, não apenas no Brasil, fora do Brasil, tem países da África que está implantando esse programa. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela essa oportunidade. Bruno, além de você encerrar aí, quero saber se você gostou aqui do prédio, das estruturas, né? Opinião você não conhecia. É um investimento grande de comunicação que a gente pensa em crescer cada dia mais. Muito obrigado por ter vindo. Queria agradecer o Felipe, a você, Roberto, que para mim tenho muito bem querer, sou um leitor do blog antigo, que agora transformou um novo blog, desde aquele tempo eu já lia, e uma vez eu tive uma situação com o Roberto, no qual eu liguei uma matéria que saiu sobre o Roberto Mesquita, na hora ele prontamente me atendeu, Bruno, dê sua versão, eu acho que o jornalismo é isso. Eu sempre fez esse jornalismo. Sempre fez esse jornalismo imparcial e respeitando os dois lados. Eu queria também agradecer, às vezes tem pessoas que estão nos bastidores que a gente não cita, mas queria agradecer o prefeito Evandro Leitão pela confiança de ter me feito convite para ser líder dele, mas tem uma pessoa que nos ajuda muito a tocar a Prefeitura de Fortaleza, a quem eu reverencio, máximo respeito, é o secretário de governo Júnior Castro, um homem preparado, um homem que veio para fazer Fortaleza crescer, a qual eu dialogo muito com muitas situações, desde matérias que vão para o Legislativo, ele é um cara super democrático, aberto a discutir. E uma vez um opositor da gente, Roberto, veio me falar como é que o ex-prefeito do Chorozinho veio para ser o secretário de governo de Fortaleza, querendo dizer que o Chorozinho é pequeno. Chorozinho é um grande município, mas eu disse a ele, deputado Agenor, o Júnior era o presidente da APES, ele era o prefeito de todos os prefeitos. Depois que eu falei isso, ele nunca mais quis falar do tamanho. Então, o Júnior é um grande secretário, um grande homem que está ajudando muito, muito, não só o prefeito Evandro Leitão, mas todos nós vereadores a terem as demandas atendidas nas comunidades e ser escutado. Na gestão passada, os que ocupavam o lugar do Júnior, o vereador não tinha direito nem a chegar perto. Então, isso eu tenho que relatar e tenho que dizer o grande trabalho que o secretário Júnior Castro vem fazendo pela cidade de Fortaleza. Muito obrigado você também, Roberto. E quero agradecer também você que nos assistiu até aqui em mais um episódio do podcast Questão de Opinião. Continue nos acompanhando aqui no YouTube, mas acesse também o nosso portal opiniãoce.com.br e as nossas redes sociais. Até mais.